Boa noite. Hoje vai ser a minha última mensagem do tema que eu tenho falado nos últimos meses. Tenho falado sobre a soberania de Deus diante de vários assuntos, né? E hoje nós vamos falar sobre a soberania de Deus, mas que a gente possa entender quem nós estamos servindo, né? Possamos olhar um pouco mais para quem é o nosso Senhor. E também qual que é a postura que nós temos que adotar diante de um Deus soberano. Mas antes eu gostaria de convidar vocês a orar. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez, vamos baixar nossas cabeças, vamos entregar esse momento a Deus. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós somos gratos pela oportunidade que temos de estar aqui reunidos e também pelo privilégio que temos ao termos a Tua palavra em nossas mãos, acessível, na nossa língua, e também de uma forma que podemos entender com o auxílio do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos instrua, nos conduza e nos mostre, Pai, o que o Senhor quer dizer ao coração de cada um de nós hoje à noite. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos abrir então em Hebreus capítulo 12. Nós vamos dar uma olhada, então, enquanto você abre esse capítulo na sua Bíblia, vou dar só um contexto, um panorama sobre o que é o livro de Hebreus. E o livro de Hebreus, o autor é desconhecido, nós não sabemos quem escreveu Hebreus. A gente pode até pensar em quem escreveu, mas de fato, exatidão, certeza absoluta nós não temos. E essa carta ela foi endereçada a cristãos que eram de origem judaica, por isso o nome Hebreus, né? Porque eles eram de origem judaica e eles estavam em perseguição. E o que estava acontecendo com eles é que eles estavam muito tentados a voltar ao sistema do Antigo Testamento para evitar o sofrimento da perseguição. E no capítulo 11 nós temos algo muito famoso, que é a Galeria dos Heróis da Fé. E nós começamos o capítulo 12 com um portanto, ou seja, é uma conexão com o capítulo anterior. Nós temos uma grande quantidade de exemplos no capítulo anterior, e se nós vemos que esses exemplos que serviram a Deus até o fim, eles conseguiram perseverar, agora no capítulo 12, nós vamos olhar para o exemplo supremo, Jesus. Então, o capítulo 12 de Hebreus é o clímax exortativo da carta. É onde, vamos dizer assim, o autor ele chega no seu ponto mais alto. Porque o objetivo da carta era mostrar a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Principalmente, levando em conta que eles estavam tentados a voltar, né, às questões antigas, né? Principalmente a supremacia de Cristo sobre anjos, sobre Moisés, sobre sacrifícios, sobre os sacerdotes e assim vai. Então, nós vemos aqui que Deus ele é soberano sobre a história e até mesmo sobre as provações que nós passamos. Então vamos ler capítulo 12, versículos 1 até o 3, que diz o seguinte: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, essa nuvem de testemunhas é o que a gente viu no capítulo 11, então, né, os heróis da fé. Já que nós estamos cercados por, tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. A exortação, então, que nós temos neste capítulo, ela começa nos lembrando que nós estamos participando de uma corrida. Ele usa esse exemplo, esse autor, ele gosta de utilizar esse tema. E aí, se nós pensarmos no tema que ele está colocando, no exemplo, nós pensarmos numa corrida a gente corre, certo? A gente não consegue terminar uma corrida sem correr a corrida. E para nós concluirmos essa corrida, nós temos que perseverar até o fim. Não dá para correr só metade, porque a gente não vai acabar. Não chegaremos na linha de chegada, certo? Pense numa maratona. Uma maratona, é algo bem longo. Se nós não corrermos até o final e não perseverarmos,
não chegaremos. É um pouco óbvio isso, né? E ele nos lembra, então, dos exemplos do capítulo 11. Como eu disse, a nuvem de testemunha, porque ele diz que eles perseveraram, eles foram até o fim dessa corrida. Eles completaram a corrida. Se eles conseguiram, o que o autor de Hebreus está nos falando, se eles conseguiram, nós também somos capazes. Principalmente pelo fato que nós temos Cristo. Eles não tinham Jesus naquela época. Eles tinham a fé no Jesus, no Messias que viria. E aqui Jesus já veio. Então nós temos algo diferente para essa corrida. Então, se nós temos a Cristo que sofreu por nós, e eles conseguiram, sem o Espírito Santo, sem Jesus já tendo-os purificado, e eles tendo que fazer os sacrifícios para poder, pagar os seus pecados e assim vai, que dirá nós? Nós também vamos conseguir. Na realidade, para nós é até mais fácil. Mais ou menos o que o autor de Hebreus está dizendo aqui para nós. É mais, se eles conseguem, nós conseguimos também, porque Jesus fez todo o trabalho. Só que para nós corrermos melhor, é necessário nós nos livrarmos de tudo o que nos atrapalha. Para nós corrermos melhor, é necessário nós nos livrarmos de tudo que nos atrapalha, inclusive do pecado. Pensem numa maratonista. O maratonista, ele não corre com uma mochila nas costas. Ele corre, digamos assim, com o mínimo de roupa possível. Inclusive, quando surgiram os Jogos Olímpicos, naquela época, eles participavam dos Jogos sem roupa alguma. Por quê? Para não ter nada que atrapalhasse. Hoje em dia, a gente não faz isso, né? Mas vocês podem perceber que é sempre uma roupa muito leve, que não vai atrapalhar o movimento, que não vai pesar. E da mesma forma, nós temos que deixar tudo que atrapalha para trás. E o que seria o que atrapalha? Tudo que desvia o nosso foco de Jesus tem que ser deixado para trás. Só Ele pode dar ânimo para a gente nessa corrida e só Ele pode aliviar o cansaço. Porque é por Ele que nós estamos correndo e é para Ele, no sentido que nós estamos correndo para chegar até Ele. E é para Ele que nós corremos. A gente poderia pensar em alguns exemplos de casos contrários. Nós temos pessoas que muitas vezes elas estão correndo essa corrida com os olhos em outras coisas. Sei lá, por exemplo, o trabalho. Os olhos, a pessoa está fixada no trabalho. Ela não vai chegar em Jesus, porque ela está indo para uma outra direção. A corrida dessa pessoa não tem o foco em Jesus. Mas há aqueles que têm Jesus como foco, estão correndo para Jesus. Só que estão tão carregados com fardos pesados do sucesso, de vícios, de pecado, de desejos, que fica difícil correr. No máximo conseguem caminhar, porque está pesando. É difícil. Não consegue correr essa corrida. E muitas vezes não consegue perseverar até o final. Chega um momento que cansa. E aí fica estagnado. Para. Porque a corrida é muito difícil. Mas não é difícil porque a corrida em si, ela é muito difícil. Está difícil porque os fardos estão pesados. Porque está carregando o mundo nas suas costas. Enquanto nós estivermos carregando esses fardos pesados, enquanto nós estivermos com algo que nos atrapalha, nós não vamos conseguir correr. Pode comparar 2 maratonistas profissionais, quem que vai chegar antes? Aquele carregando 20 quilos nas costas ou o que está com a roupa adequada, sem carregar nada. Vamos ver quem aguenta mais. Talvez o maratonista profissional carregando os 20 quilos nas costas, ele vai completar, mas vai chegar depois. E talvez ele vai chegar no final e vai dizer, nunca mais quero participar desse teste. Fazer uma maratona com todo esse peso. Então, esse início do capítulo 12, ele é muito importante. Porque tem gente que corre para si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que quer salvação só para não ir para o inferno. E aí faz de Deus um assistente para aliviar o cansaço nessa corrida. Só que delega para si mesmo a responsabilidade de sustentar a sua felicidade. Ou seja, eu estou indo para Jesus, mas eu quero que Jesus me ajude de vez em quando. Mas eu vou trabalhar para ser feliz. Isso é muito pesado, porque a gente não consegue chegar lá. Nós não somos capazes de fazer o que só Deus é capaz de fazer. Também tem muitas pessoas que estão carregando fardos pesados porque são motivados pelo medo, não pelo amor. E a corrida, ela é motivada por uma religiosidade, por uma obrigação. Da mesma forma, vai ser difícil chegar lá, porque os fardos estão pesados. Deixa eu falar uma coisa para vocês que talvez pode ser chocante para alguns.
lá na linha de chegada, quando nós finalizarmos essa corrida, quando vier o dia do juízo final, nós vamos chegar lá, porque nós, temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Mas deixa eu falar algo para vocês, lá na linha de chegada não vai estar o seu chefe. Lá na linha de chegada não vai estar o seu cônjuge. Na linha de chegada não vão estar seus pais, seus filhos, seus familiares. Na linha de chegada não vai estar o seu dinheiro, o seu sucesso, o poder e a influência que você tanto busca. Na linha de chegada não vai estar os grupos de WhatsApp que você participa. Não vai estar o Instagram. Não vai estar aquilo que você busca na sua estética. Não vai estar o seu esporte, seja o esporte que você torce, o esporte que você pratica, não vai estar lá. Qualquer coisa que você esteja dando atenção, perseguindo ou hoje, não vai estar lá. Sabe quem que vai estar lá? Na linha de chegada, quando você chegar lá, com seus fardos pesados ou sem fardo nenhum, né? Quem vai estar lá é o Senhor soberano, Deus todo-poderoso, Criador de tudo o que existe. É esse que vai estar lá. E tudo que nós buscamos nessa vida, que não era Ele, não vai importar nada. Porque Ele só se importa com que nós corramos para Ele e que nós deixemos os fardos para trás. Nós podemos correr em vão com o nosso próprio esforço, com toda a nossa força, ou nós podemos entregar nossas vidas completamente a Deus, deixando o velho homem para trás e perseverar com os olhos fixos em Jesus. Versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo, olha só, palavra de ânimo, que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Isso é a palavra de ânimo, para Deus. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos aos pais dos espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Deus, ele é soberano e ele nos ama, e ele demonstra isso não apenas em Cristo, pelo que Cristo fez, mas ele demonstra também através da sua correção. A disciplina que ele fala aqui significa correção, significa castigo. Ele está dizendo, Deus disciplina, Deus corrige, Deus castiga quem ama. Isso é estranho para nós entendermos, Porque parece não fazer sentido. Só que o que ele está falando aqui é que nessa corrida nós vamos passar por tribulações. Vamos passar por dificuldades. E a nossa reação diante das tribulações e das dificuldades não deve ser fugir dessas dificuldades da vida, mas é permitir que elas nos deem crescimento e maturidade. Usar as dificuldades, as tribulações, para nos aproximarmos de Deus e crescermos com isso, amadurecermos. E às vezes a gente age, eu vou falar por mim, para ninguém se ofender, mas às vezes eu ajo como pior que criança. Porque eu vejo assim que até as crianças são capazes de obedecer, Aqui eu não vou entrar na questão da disciplina de crianças, apesar que ele fala sobre isso aqui também, mas aí é outro assunto. Mas, pensando nas crianças, muitas vezes a voz da autoridade, elas obedecem. Mesmo que elas não entendam e mesmo que elas discordem, elas obedecem, porque tem uma voz de autoridade. Quer ver um exemplo? Deixa eu pensar. Tem o Ministério Infantil, não sei quem sabe, mas o Ministério Infantil proíbe as crianças de ficar subindo no palco, e tem um motivo para isso, Porque as crianças, quando ficam correndo aqui por tal, elas sobem no palco e elas pulam do palco, E já aconteceu de criança se machucar aqui mais de uma vez, por causa disso, Então, quando elas não sabem lidar, o que a gente diz? Não pode. Para a segurança delas. A gente diz, não sobe no palco. Não pode subir, é proibido subir no palco, porque vocês podem se machucar.
As crianças, elas não vão entender. Inclusive, tem os maiores que eles não vão se machucar, eles sabem pular do palco. Mas não é por causa dos maiores, é por causa dos menores. Os menores que se machucam, né? E se os maiores subirem no palco, os menores vão querer subir também, então não pode para ninguém. Se é para um, é para todos, né? Já dizia minha professora, né? Se é para um, é para todos, então não pode. E sabe o que é? Não importa o motivo, simplesmente não pode. Ah, mas é injusto. Não pode. E deu. E Deus, ele nos trata assim também. E diz, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, sei lá, você não pode matar, você não pode adulterar. Ah, mas veja bem, eu penso diferente, mas não pode. Só que as crianças aqui, às vezes elas querem, né, subir e tal, mas no geral elas obedecem. E nós temos dificuldades, porque nós queremos, né, desobedecer a Deus. Então, Deus, ele nos disciplina diante dessas questões. Ele diz, olha, você quer me desobedecer? Desobedeça. Você vai sofrer as consequências dessa desobediência. E sinto muito, eu não vou te livrar. Tu vai sofrer sozinho, porque foi tu que pediu pela consequência dessa desobediência. Se Deus, ele não se importasse conosco, preste atenção nisso. Se Deus, ele não se importasse conosco, se ele não nos amasse, se ele não se importasse com o nosso crescimento, se ele não se importasse com nós amadurecermos, nos tornarmos mais fortes, sabe o que ele faria? Ele nos mimaria. Ele passaria a mão na nossa cabeça. Nós iríamos lá, sei lá, cometemos um adultério, ele ia fazer a outra pessoa perdoar, e tá tudo bem, não tem problema, e a pessoa ia perdoar magicamente, porque você não precisa sofrer nenhuma consequência. Ah, assassinamos alguém? Não, mas veja bem, Deus, a gente ora, e Deus nos livra de todas as questões da justiça, não vou ser preso, todo mundo vai ficar em paz, porque isso não é amor, isso não é amor. Se eu cometo crimes, se eu cometo pecados, eu vou sofrer as consequências desses atos. Por quê? Porque Deus, ele é santo, ele é justo e é amor também. Então ele nos disciplina, ele deixa nós passar por tribulações, ele nos castiga. Por quê? Porque ele nos ama. E toda ação tem uma consequência. Se essa ação for uma ação pecaminosa, vai ter uma consequência do pecado. Se for uma ação boa, vai ter uma consequência. Vamos nos aproximar de Deus, né? A questão é que Deus, ele quer que nós sejamos santos, como ele é santo. É o que diz o versículo 14 em diante. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Esse tem que ser o nosso dever, esse deve ser o nosso esforço nessa corrida que nós estamos, né, correndo. A santidade. Mas não só isso. Vejam bem, ele diz, esforcem-se para viver em paz com todos. Também precisamos ter paz com todos. A santidade, ela nos torna separados, né? Sabe, a palavra santo é separado. Separado do quê? Separado para Deus, para estarmos com Deus, porque Deus, ele não se mistura com o pecado, então nós, através de Cristo, somos santos, ou seja, separados. Então, podemos estar com Deus. E a paz com todos, que ele fala aqui, ela garante que nós estamos correndo na graça de Deus, que nós estamos participando da graça de Deus. Isso significa que a amargura, falta de perdão, é um pecado que nos afasta dos outros e nos afasta também de Deus. Isso atrapalha a nossa corrida, começa a pesar a amargura, a falta de perdão. Eu volto a falar, eu falei nas outras vezes sobre isso. Muitos problemas acontecem, problemas de relacionamento, acontecem por causa da fofoca. Se nós resolvêssemos os nossos desentendimentos com quem deve ser resolvido, nós cresceríamos muito mais e evitaríamos muitos desencontros, muita mágoa, muita amargura, evitaríamos. Só que o problema é que fazer isso, conversar com a pessoa que me ofendeu, e resolver, e conversar com a pessoa que falou algo que eu não gostei, isso envolve perdoar. Isso envolve mexer na ferida. Isso envolve muitas vezes ouvir o que a gente não quer ouvir. Isso envolve depender de Deus. E é muito, mas muito mais fácil nós simplesmente reclamar. É muito mais fácil eu fofocar com uma pessoa que nada tem a ver com isso.
Só que quando a gente faz isso, nós acabamos criando uma imagem daquela pessoa de quem nós estamos falando mal nessa outra pessoa para quem nós estamos contando. Porque esse terceiro não sabia dessa história. E agora ela vai olhar aquela pessoa, né, com esses olhos. Ah, a pessoa ali fez isso. Só que ela só sabe um lado da história, né? Ela não sabe todos os lados da história. Então isso é muito perigoso entre nós e afasta as pessoas. Isso impossibilita que a gente tenha paz com todos. Isso impossibilita que nós cresçamos e cresçamos em santidade. A graça de Deus, ela não é um passe livre para o pecado. Viver para Deus exige nós negarmos esses desejos carnais e buscar a santidade. Buscar a santidade é depender de Deus. Buscar a santidade é nós nos entregarmos a Ele e pedirmos a Ele que nos ajude a resolver as nossas divergências e perdoar. Eu sei que perdoar é algo muito difícil, dependendo da situação, né? Mas eu sei também que Deus, Ele nos perdoou e nos perdoa diariamente pelaquilo que a gente faz, que é muito maior do que alguém que nos ofendeu. Então, se queremos ser semelhantes a Cristo, mesmo que seja difícil, precisamos orar a Deus e pedir para que Ele trabalhe no nosso coração para perdoarmos. Versículo 18. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. Aqui está falando sobre quando Deus falou com o povo no deserto, né? Quando ele falou, ouve Israel, o Senhor teu Deus. Essa foi a reação, o que eles viram e essa foi a reação deles. 22. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos, aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Aqui é um contraste entre dois montes, porque lembrem-se, os leitores dessa carta eram judeus que se converteram ao cristianismo, mas estavam tentados a voltar às práticas da antiga aliança. Então ele fala a diferença da antiga e da nova aliança. Ele usa dois montes, o Monte Sinai representando a antiga aliança, onde Moisés recebeu a lei, e o Monte Sião representando a nova aliança da graça em Jesus. E ele fala que diante do espetáculo do Monte Sinai, gente, vocês não têm ideia do que aconteceu lá. E a gente não consegue ter ideia. Deus, ele falou no meio de trovões, relâmpagos e a voz de Deus. As pessoas ficaram com tanto terror, tão apavoradas que elas falaram para Moisés assim, não deixe mais que Deus fale conosco. A gente não quer mais ouvir. Eles tremeram de medo de pavor, porque eles reconheceram quem era esse Deus. O Deus que tirou eles do Egito, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que estava trazendo a lei para eles. Ele diz, no versículo 19, que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito. Não deixa mais falar mais nada. Então eles foram tomados de temor e de medo. Por quê que eles ficaram assim? Porque eles reconheceram a impureza deles diante de um Deus soberano. Eles ficaram apavorados. Nós não tivemos uma experiência assim. E creio eu que jamais teremos. Porque tem um diferencial, vamos chegar lá. Mas ele faz o contraste com a Jerusalém celestial, o Sião. E ele demonstra com uma imagem bem diferente. Porque Jesus já morreu por nós. E Jesus, ele nos traz a graça, o amor. Só que o Deus é o mesmo.
O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele continua sendo o Deus juiz. Ele ainda vai julgar todo mundo. Sinto dizer a todos vocês, mas isso é uma realidade. Mas segurei que tem ponto bom, tá? Mas o que eu quero trazer para nós é que nós precisamos reconhecer a soberania de Deus com temor. Só que para nós que somos cristãos, é diferente do temor do pessoal que viu lá o Monte Sinai. É diferente. Lá eles ficaram com um temor de medo, porque eles pensaram, nossa, esse Deus aí, ele vai descer aqui, ele vai matar a gente, ele vai destruir a gente. E ele podia e fez com alguns, que é o que fala. Mas o nosso temor hoje, ele é um temor de reverência, porque esse mesmo Deus é o Deus que nos salvou por amor. Então nós não precisamos mais ter medo e ficar aterrorizados. Porque no dia do juízo, esse Deus juiz que fala no meio dos trovões, ele vai estar lá na linha de chegada. Só que a gente não precisa ter medo. Porque do nosso lado vai estar Jesus Cristo. O nosso advogado, a gente fala, né? Mas vai estar aquele que morreu para nos salvar. Para que a gente possa entrar na eternidade com Deus. Então a gente não precisa ter medo. Mas isso não quer dizer que a gente trata Deus de qualquer jeito. Porque ele nos salvou por amor. Agora nós não vemos mais a Deus como o juiz que nos julgará. Não é com esse temor, mas com o temor de respeito da autoridade do Pai soberano que nos adotou como filhos. Nós o vemos como um pai. Como um filho tem que respeitar o seu pai. E a nossa relação com Deus deve ser da mesma forma. Com esse temor, um respeito. Se Deus sacudiu tudo lá no Monte Sinai, e os que se recusaram a ouvir foram julgados, nós que experimentamos as bênçãos em Cristo, que temos Jesus Cristo, que temos o Espírito Santo dentro dos nossos corações, somos muito mais responsáveis, porque nós temos maior possibilidade de conhecer esse Deus, e saber do que Ele é capaz, e saber do seu poder. Nós temos mais responsabilidade ainda. E de fato, Deus já está sacudindo o mundo, tá? Ele já está disciplinando. Só que muitas vezes a gente trata Deus como um cara gente boa. Né? A gente trata Deus com, sabe, um amigão, um parça, sabe? Um qualquer aí que é nosso amigo, nos ajuda de vez em quando. A gente trata às vezes Deus como se Ele tivesse feito um favor para nós. Né? Nos fez um favor ali, nos salvou. Só que não é assim. Deus, Ele é amor. A sua graça, ela é maravilhosa. Mas só que Ele continua sendo Deus zeloso pela sua santidade. Continua sendo Deus justo. Inclusive, nós lemos aqui, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Esse é o nosso Deus, que de graça Ele nos deu tudo, né? E tudo mais. Mas esse Deus, Ele é poderoso. Como eu disse, o temor que nós temos hoje é diferente, porque nós já somos salvos. E aliás, inclusive, Ele nos diz, né? Já estamos recebendo um reino inabalável. Não pode ser abalado. Pode vir abalo que for. Mas o nosso reino está garantido. Quem nos garante isso é o sangue de Jesus Cristo na cruz. Então, nós devemos servir a Deus com reverência e temor. E mais uma vez, esse temor, ele não vai nos assustar. Esse temor, ele é a segurança de que nós reconhecemos o poder de Deus e que diante de todo o poder, Ele nos ama. Eu vou reforçar mais uma vez para ficar bem claro. Porque eu sei que muitas vezes, como a gente vai falando, às vezes a gente para numa parte que a gente, começa a meditar e a gente não escuta o resto. Mas para ficar bem claro, esse temor que nós devemos ter é um temor de reverência, respeito, amor, não um temor de medo, não um temor de terror, porque nós não temos nada a temer no sentido do medo e de ficarmos aterrorizados e apavorados. O amor e a graça de Deus cobre todo o medo. 1 João 4 fala isso. Se vocês lerem, 4:18. Que o amor, ele cobre todo o medo, ele expulsa todo o medo. Mas ele está falando do medo do quê? Do juízo. E com esse amor que nós temos por Deus, essa reverência, esse temor, vem a obediência, como filhos que reconhecem a autoridade do seu Pai amoroso, que quer sempre o melhor para o nosso crescimento. Inclusive, a disciplina permite as tribulações. Então, nós não tememos e obedecemos a Deus com medo da destruição, com medo de ir para o inferno. Não é por isso que a gente vive para Deus. Nós o tememos, o reverenciamos, nós o respeitamos, porque Ele é grande demais para ser tratado de forma comum qualquer. Nós reconhecemos a grandiosidade de Deus, a sua soberania.
E alguém que é assim não pode ser tratado como eu trato meus pais terrenos, como eu trato minha filha, minha esposa, as autoridades desse mundo. Não posso tratar igual. Tem que ser tratado de forma ainda maior, com maior reverência. Vamos abrir, para nós ir finalizando, Deuteronômio, capítulo 10. Eu vou ler os versículos 16, 17, 20 e 21. Deuteronômio 10, 16 diz assim: Sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Versículo 20. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a ele e façam os seus juramentos somente em nome dele. Seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. O público de Moisés aqui, lembre-se que estamos em Deuteronômio, não é o público que saiu do Egito, mas é aqueles que nasceram no deserto. Eles viram maravilhas, mas não é o público que estava lá no Monte Sinai. Então, Moisés, ele precisava ajudá-los a entender quem é esse Deus. Vocês viram maravilhas, mas ele é muito maior que isso. E é fácil a gente temer a Deus quando a gente presencia algo inexplicável. Quando nós vemos trovões, fogo caindo do céu, quando nós vemos uma voz no meio dos relâmpagos, quando nós vemos o juízo, quando nós vemos a ira, quando a gente vê a terra se abrindo e engolindo uma tribo inteira. Uma tribo não, né? Mas uma família inteira ali no meio do povo. É fácil, porque isso assusta. Mas quando a gente não vê essas coisas, é necessário, sabe o quê? Fé. Nós precisamos crer. Nós precisamos fé, como nós vimos os heróis da fé. A gente não leu, mas eu comentei com vocês no Hebreus 11. Moisés, ele lembrou aquela geração sobre quem era o Deus deles, um Deus imparcial, que não vê a aparência, mas vê o coração, e que deve ser temido, servido, adorado e amado. Esse é o mesmo Deus que nós temos hoje. Essas palavras de Moisés servem para nós hoje. A diferença é que nós temos a garantia da salvação. E nós não temos medo da ira de Deus. A ira futura, né? Não temos medo do que vai acontecer lá no final. Mas nós temos que lembrar quem Deus é. Porque o Deus que nos ama é o Deus poderoso, soberano dos soberanos. E é essa a reação que João tem, que ele relata em Apocalipse capítulo 1, versículos 12 ao 18. Ele diz assim: Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, e com uma veste que chegava a seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. João, o discípulo amado. Sabe o que significa? O discípulo amado, aquele que conhecia o amor do seu mestre. Aquele que é chamado, que Jesus, vamos dizer assim, mais amava. Ele fala de si mesmo assim, né? Mas aquele que conhecia o amor, ele vê quem? Cristo, glorificado. Uma imagem que ele nunca tinha visto. E qual que foi a reação dele? Ele caiu como morto. Ele vê aquilo, o temor tomou conta dele. Tomou conta que, acho que deve ter desmaiado, sabe? O coração bateu mais forte. Só que esse temor de João, ele não foi assim o medo do juízo. Jesus está na minha frente e agora eu vou desaparecer, vou virar pó. Não foi isso. Mas foi o reconhecimento imediato da soberania daquele que estava na sua frente, que tem as chaves da morte, as chaves do inferno. Ele sabia quem estava na frente dele. Eu fico imaginando, se eu tenho uma experiência assim, eu também acho que vai me faltar. Vou esquecer de respirar, porque é algo, sabe, aquilo que a gente fica esperando a vida inteira para ver. E ao mesmo tempo, quando a gente vê, eu não estava preparado para isso. Fui pego desprevenido. O que eu faço agora? Começo a gaguejar,
mas deve ter sido uma experiência incrível. E olha a resposta de Jesus, da reação de João. Jesus, ele não corrige João, ele diz: não tenha medo. Não tenha medo. É quase como se ele dissesse: João, você reconheceu quem eu sou? Porque eu vejo que o seu temor é de reverência. Você sabe quem eu sou. Mas lembre-se de quem você é para mim, porque eu te amo. Eu morri por ti, João, e por muitos outros. Jesus, ele governa tudo, inclusive o inferno, né? Ele tem, olha só, ele tem nas mãos a chave da morte e do Hades. Podemos chamar de inferno. Então, lembre-se, né? Muitas vezes a gente é influenciado pelos filmes, né? Pela mídia, né? Por Hollywood e tudo mais, e a gente acha que o inferno, né, vai ser o quê? Vai ser Satanás lá com os seus diabinhos, com os tridentes, né, cutucando as pessoas, fazendo sofrer a eternidade. Mas o que a Bíblia fala é que Satanás é um dos condenados. Satanás não tem moral nenhuma no inferno. Sabe quem manda no inferno? Deus. Quem tem as chaves do inferno não é Satanás. Quem tem as chaves do inferno é Jesus. E Satanás é um dos condenados, é um que vai sofrer lá. É Deus quem tem as chaves do inferno, é Ele que governa, porque Deus, ele é soberano. Então, o sofrimento no inferno, ele vai ser sobre a ira de Deus, a ira futura. Pouco a gente fala sobre isso, sobre a ira de Deus. Mas só que Jesus, ele nos chama a não olhar para a ira, porque a gente não precisa se preocupar com isso, essa que é a verdade. A gente não precisa ter medo do inferno. Eu não me preocupo com o inferno, porque Jesus já me salvou. Eu sigo o que Jesus fala aqui: não tenha medo, não tenha medo. Fica tranquilo, porque Jesus, ele estava lá no início de tudo e ele estará no fim. Ele vai estar na linha de chegada, nos esperando. Dele vieram todas as coisas e ele morreu para nos salvar. E agora ele vive, e ele vive para sempre. Os nossos pecados nos condenaram, nos sentenciaram. Só que Jesus, ele tem a chave da morte, a chave do inferno. Só ele tem poder e autoridade para nos libertar do controle do pecado. Só ele, mais ninguém, nem nós. Só ele pode nos libertar. Então que possamos deixar qualquer medo que a gente tivesse do juízo final, possamos deixar de lado. A gente não precisa se preocupar com isso. Porque a nossa garantia é Cristo na cruz. A gente pode se preocupar, né, pensar em outras coisas. Como correr essa corrida, como deixar os fardos para trás. Mas que a gente também conheça mais quem é o nosso Deus e que possamos nos relacionar com Ele da forma devida, com amor e temor. Lembrando mais uma vez, temor de respeito e não de medo. Vamos orar? Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor nos salvou. O Senhor nos salvou de algo que nós jamais conseguiríamos nos salvar, Pai. E por isso hoje nós não vivemos com medo. Pelo contrário, nós vivemos com esperança, Senhor. É o Senhor que nos dá essa esperança, é o Senhor que nos dá a garantia. É o Senhor, Pai, que nos cuida com o Seu amor. E ao mesmo tempo com o amor nos disciplina, permitindo que passemos por tribulações, dificuldades, que nós possamos crescer com essas questões também. Deus, cuide de nós. Nos ajude a nos desvencilhar dos fardos pesados que atrapalham a nossa corrida. E que possamos correr leves com aquilo que o Teu Filho Jesus nos deixou, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém.